Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Luz para a Eternidade. Hoje vou narrar o relato de Eliette. Mude sua maneira de agir. Não suportam suas implicâncias. Essa psicografia se encontra no livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? Da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito Antônio Carlos. Não se esqueçam de se inscrever no canal Luz para a Eternidade. Ative os sininhos das notificações e não esqueçam de deixar aquele famoso like. Muito obrigada. Luz para a Eternidade apresenta Ocide Eliette. Tive um irmão e 3 irmãs. Era a 4ª filha de um casal que julgava ser simples. Meus pais combinavam muito e eu implicava com eles. Ora achava papai mandão, ora mamãe que era chata. Lembrando agora, tentava fazê-los brigar e por vezes eles acabavam discutindo. Aí eu ficava brava e reclamava que ali minha vida era um inferno. Pelo que me lembro, desde pequena era intolerante. Tinha meu conceito do que julgava ser certo e não aceitava argumentos. Todos tinham de agir como eu, no meu conceito certo, correto, uma pessoa do bem. Havia brigas em casa e eu estava sempre nelas, ou como meus irmãos diziam, era eu quem as provocava. Assim foi com amigos e colegas de escola. Sofria por ser deixada de lado, ou seja, não me queriam como amiga. Não era convidada para festas de aniversários, para passear. E meus irmãos eram. Os amigos deles iam em casa e eu os maltratava. Meus pais tentaram me educar. Mamãe dizia muito para mim: Eliette, tolere para ser tolerada. Argumentava irada. Eles agem errado. Isso não se faz, é feio, etc. Não tinha namorado na adolescência porque não via qualidades nos meus pretendentes. Concluí o que chamavam de 3º ano do 2º grau. E tinha apenas conhecidos, não amigos. Criticava-os muito. E as pessoas se afastavam de mim. Arrumei um namorado. Ele estudava, estava na universidade de Direito. Parecia tudo certo. Até melhorei meu humor. Porém, queria que ele tivesse meus conceitos. Muitas vezes discutimos sobre assuntos que não tinham nada a ver conosco ou com pessoas próximas. Indignada, criticava o trânsito, o desrespeito das pessoas, o pouco caso de quem não economizava água, se estava faltando, etc. Falava muito sobre o mesmo assunto e até me revoltava. Cansava quem me escutava. Em casa, meus irmãos pediam para eu parar de falar sobre o mesmo assunto, e aí me revoltava com eles. Meu irmão se casou. Teve um filho e eu comecei a implicar com meu sobrinho. Meu irmão e cunhada passaram a me evitar. Gostava do meu namorado. Nem percebi que ele ficara indiferente, e um dia ele terminou comigo. Disse que não se adaptava ao meu modo de ser. Tentei me defender, dizendo que eu agia certo. Ele, educado, afirmou que não dava certo e disse estar interessado em outra pessoa. Aí eu o ofendi, xinguei, falei os defeitos que julgava que ele tinha. Ele escutou calado. Quando parei, ele disse: Eliette, é por isso que não a tolero mais. É muito intransigente. Tchau. Saiu de perto de mim. Estávamos numa pracinha perto de minha casa. Fiquei furiosa. Sofri, porque gostava dele. Soube dias depois que ele estava com a nova namorada. Meu irmão comentou: Eliette, aprende a tratar as pessoas melhor. Seu namorado não aguentou porque é difícil de conviver. Gritei com ele, o ofendi, ele revidou e foi embora. Depois que terminei os estudos, arrumei o emprego. Fui trabalhar no escritório de um supermercado. Fazia somente um trabalho com notas fiscais. Não conversava com os colegas. Minha mesa de trabalho era mais afastada. Tinha que prestar atenção para não errar e justifiquei que ficava mais separada para melhor me concentrar. Cumprimentava os colegas ao chegar e ao sair. Evitava conversar, porque, para mim, as conversas deles eram fúteis e sem conteúdo. Como conversava pouco, tentava ser educada e a convivência era razoável. Tomava café quando via que não tinha ninguém na cozinha. Depois que terminei o namoro, fiz um propósito de não namorar mais. Não dei atenção a mais ninguém e, de forma grosseira,
Afastava-me se alguém se aproximasse de mim com interesse. Minhas irmãs se casaram, os sobrinhos vieram e comecei a implicar com eles. Proibi que entrassem no meu quarto. Chamava a atenção deles por tirarem objetos do lugar. Meus pais se chateavam e me diziam que a casa era deles e que eu não podia fazer isso. Meus irmãos passaram a ir menos em casa. Meus pais resolveram fazer doações de alguns bens para os filhos. Deram uma casa para cada um. Eu reclamei da minha, porém recebi a melhor. Penso que meus pais fizeram isso para que eu não reclamasse. Então, os dois, papai e mamãe, me chamaram para uma conversa e me pediram para eu me mudar, que fosse para a casa que agora é minha. Eliette, mamãe estava triste. Desde pequena você escuta de mim. Tolere para ser tolerada. Penso que é melhor você morar sozinha. Gostamos dos netos. Quero-os por perto e que você faça o que quiser na sua casa. Meus filhos e netos têm vindo pouco aqui. É por sua causa. Queremos que você se mude para sua casa. Fiquei brava, xinguei, falei o que pensava deles. Meu pai me deu um tapa no rosto. Chega, filha, pare! Penso que será a vida quem a ensinará. Tentamos de tudo. Mude-se para a sua casa. Mas saiba que continua nossa filha. Venha aqui quando quiser. Mas lembre-se, aqui é nossa casa e você não tem que dar palpite. Mudei-me rápido. Pedi 10 dias de férias, peguei todo o meu dinheiro guardado, meus pais me ajudaram e me mudei. Depois, fui aos poucos comprando móveis e objetos. Senti a mudança. Tinha de limpar a casa, fazer minha comida e passei a ir muito a restaurantes. Minhas despesas aumentaram. Se quisesse roupas limpas, tinha de lavá-las. De fato, sentia falta desses mimos que tinha na casa de meus pais. Agora tinha eu mesma de fazer. Estraguei ao lavar uma saia, queimei com ferro uma blusa. Ah, se isso tivesse acontecido na casa de meus pais, teria reclamado muito. E para que não ocorresse, mamãe tomava todo o cuidado com minhas coisas, porque implicava com as empregadas, e essas saíam. Meu irmão e cunhada me evitavam. Fizeram festa para o filho de aniversário e não me convidaram. Nenhum deles foi conhecer minha casa. Reclamei para minha mãe e escutei dela. É o resultado de ser intolerante. Sinto por isto. Mude sua maneira de agir. E isso não ocorrerá mais. Eles gostam de você, mas não suportam suas implicâncias. Tentei, mas para mim era difícil. Meus sobrinhos, para mim, não tinham limites. Eram sem educação. Preocupava-me com meus pais. Se estavam doentes, os levava aos médicos. Verificava se tomavam os remédios. Eles reclamavam que eu exagerava e que os incomodava. Todas as vezes que me chamavam a atenção, me exaltava, me defendia acusando. Meu pai parou de falar comigo. Somente o fazia se era essencial. Mamãe, com um jeitinho, me pediu para não ir mais à casa deles e disse que eu não precisava me preocupar com eles. Em casa, chorei muito. Minha vida tornou-se solitária. Então tentei fazer amizades no trabalho, mas acabei por dar palpites nas atitudes das pessoas e passei a ser excluída. Voltei a ficar como antes, separada deles. Papai desencarnou de repente. Sofreu um acidente cardiovascular. Mamãe ficou morando sozinha. Comentei que ela poderia morar comigo, ou eu com ela. Mamãe reagiu de imediato. Não! Como morar com você ou você comigo? Meus outros filhos não viriam mais em casa, nem os netos. De jeito nenhum. Estou bem sozinha. Fui para minha casa triste, aborrecida. Sofri muito pelo que escutara. Era incompreendida, somente por gostar, querer tudo certo. Tentei frequentar mais a igreja para fazer amizades, mas logo vi defeito nas pessoas. Este é o grosseiro, aquela mal educada, fuma, tem tique, não tem higiene, etc. Não deu para fazer amizades. Mamãe ficou doente. Eu quis cuidar dela, mas minhas irmãs não deixaram. Eliette, se você vier para cá, espantará todos. Mamãe nos quer perto, todos nós e os netos. Venha, sim, fique com ela, vamos escalar horários. Entendi que quando eu ficava, elas não vinham. Fiz de tudo para a mamãe,
Esforcei-me, consegui ter paciência e no meu horário a tratei muito bem. Amava a mamãe. Senti muito. Sofri quando minha mãe desencarnou. E fiquei sozinha. Minha vida tornou-se mais monótona, mas pelo menos não tinha ninguém para me incomodar. Fiquei doente. Minhas irmãs, uma de cada vez, iam me visitar. Levavam alimentos, compravam coisas para mim. Tive hepatite. Sarei. Voltei ao trabalho e encontrei outra pessoa no meu lugar, fazendo o meu serviço. O proprietário foi falar comigo, explicou que se modernizara. Agora, tudo era feito diferente. E ele havia arrumado todos os meus papéis para que me aposentasse. Assustei-me. Não estava nos meus planos me aposentar. Mas, orgulhosa, nada comentei. Aposentei-me. Aí foi pior. Minha vida piorou muito. Ficava muito em casa. Tentei fazer amizade com meu irmão, que recusou. Ele e minha cunhada não gostavam de mim. Meus cunhados também não. E os sobrinhos eram indiferentes. Eles estavam moços e os interesses deles eram outros. Minhas irmãs me aceitavam. Elas iam pouco à minha casa e se eu fosse às delas, me tratavam bem, mas não me convidavam. As famílias delas não me queriam por perto. Comecei a entender que não era tolerada e sofri por este motivo. Quero contar outro fato. Mamãe sempre ajudou pessoas e eu reclamava. Minha mãe, essa pessoa pode trabalhar. Essa não é grata. Por que ajudar essa entidade? O hospital é o governo que tem a obrigação de ajudar, etc. No meu trabalho, um colega teve uma filha doente. Todos resolveram ajudá-lo. Cada um dava uma quantia por mês. Depois, descobriram que ele arrecadara muito e que a filha estava recebendo tratamento gratuito. Revoltei-me e decidi, nunca mais dou nada a ninguém. O empregado foi demitido por ter agido com desonestidade. E tempos depois, a filha desencarnou e ele passou por dificuldades. É o abuso tendo retorno, concluíram. Na igreja, dei cestas básicas e soube que uma pessoa que recebera a vendeu para comprar bebidas e cigarros. Não dei mais. Comentei que eles deveriam parar de doar. E uma senhora me explicou. Eliette, se dissem uma pessoa abusou, não é caso de parar. Muitos fazem bom uso do que recebem. Se quer confirmar, vá às casas deles. O que iremos fazer é prestar mais atenção, verificar, para doar àqueles que de fato necessitam. Porém, o problema é de quem abusa. Fiquei doente. Minhas irmãs iam me ver, levar coisas. Até meu irmão foi me visitar. Uma das minhas irmãs, pelo trabalho do marido, foi morar no exterior. Piorei, me senti mesmo muito doente. Minha irmã chegou para me ver, me encontrou mal, chamou a ambulância, fui levada para o hospital e lá direto para a terapia intensiva. Desencarnei 5 dias depois. No meu enterro, foram poucas pessoas. Minhas irmãs fecharam minha casa. Quando minha irmã, que tinha a chave de minha casa, ao me visitar, me encontrou mal. Eu me sentia realmente muito doente. No hospital me senti melhor. Não me importei em ficar sozinha. Vivi assim. Comecei a me lembrar de acontecimentos de minha vida, de papai me aconselhando, mamãe tentando me alertar. Vi as implicâncias que tive com meus irmãos, colegas, com o namorado. Não aceitei as pessoas como elas são e não fui aceita. Dormi e acordei no meu lar, na minha cama. Pensei que melhorara e minhas irmãs me trouxeram para casa. Desencarnei no hospital e, pela minha vontade, voltei para minha casa e ali fiquei. Perturbei-me e passei a viver como se estivesse encarnada. Pensava que minhas irmãs não queriam mais me ver. Dormia, acordava, pensava nas coisas e as tinha, plasmava-as, senti solidão e sofri. Comecei a desconfiar de que algo acontecera comigo, mas não sabia o quê. Será que morri? A morte é isto? Será? Será? Me perguntava. Um dia, minhas 3 irmãs e 2 sobrinhos moços entraram na casa. Passaram por mim e não me viram. Assustei-me. Cumprimentei-os. Falei e percebi que eles não me viram nem ouviram. Então fiquei num canto, os observando. Não entendo por que deixaram a casa da tia Eliette tanto tempo fechada, disse um sobrinho.
Estávamos esperando você, minha irmã, voltar do exterior para virmos desfazê-la, explicou uma irmã. E a que estava morando fora respondeu: não precisavam me esperar, mas já que esperaram, vamos resolver logo. Eu não quero nada. Vamos ver o que tem nesta casa. A outra irmã pôs-se a abrir as gavetas. Este relógio está parado. Era de mamãe. Vou querê-lo para mim. Você, minha irmã, gostava do aparelho de jantar de Eliette. Fique com ele, decidiu. Foram mexendo em tudo. Repartiram algumas coisas e decidiram que doariam tudo para o asilo que revendia móveis, utensílios domésticos e roupas. Não saí do canto e fiquei atenta, as escutando. Naquele momento entendi que falecera. Pelos comentários, fazia 3 anos e 8 meses que meu corpo físico morrera. Ouvi que elas venderam a casa e que logo o novo proprietário iria alugá-la. Sentei no chão e chorei. Roguei perdão, ajuda, e aí vi meus pais, que me abraçaram e consolaram. Eles me levaram para um posto de socorro. Entendi que desencarnara e tentei ser útil ao lugar que me abrigara. Porém, logo comecei a dar palpites, a implicar. O orientador me chamou para conversar. Ele me disse que não mudamos com a morte do corpo físico. O fazemos quando queremos, que não podia ali fazer o que sempre fizera. Mostrou-me vídeos de como era viver vagando no umbral e me aconselhou a não criticar mais. Fui transferida para uma colônia para estudar e frequentar um curso que me ajudaria a entender minhas tendências ruins e modificá-las. Tenho me esforçado para me modificar. Isso deveria ter sido feito quando encarnada. Se tivesse pelo menos tentado, teria sido uma filha melhor. E não teria dado tantas preocupações para meus pais. Principalmente para a mamãe. Teria talvez dado certo com o namorado ou arrumado outro. Teria sido amada como cunhada, irmã e tia. Queria que todos agissem certo e fui eu a agir errado. Mas, se não tivesse sido assim, como seria? Eliette, você poderia nos contar mais de seu sofrimento? Pedi. Sofri muito. Todas as vezes que me sentia discriminada, sofria, chorava, porém julgava estar certa. Por algumas vezes pensei que deveria mudar de atitude, até tentava, mas não mudei. Senti solidão, o afastamento da família e agora entendo que para eles era difícil conviver comigo. Sofri também no período que fiquei desencarnada na minha casa, fechada, sem entender o que acontecia. Porém, nesse tempo, se orei, não foi de modo sincero e achava injusto meu sofrimento. O que quer mudar em você, nas suas atitudes? Quis saber. Não quero ser mais assim, me julgar sempre com razão e certa. Quero ter compaixão com os erros alheios, porque era eu quem mais errava quando era intolerante. Penso que não aceitando o outro como ele é, não somos aceitos. O que pensa em fazer? Passar da turma do si para a do ainda bem, determinou Eliette. Quero me esforçar. Gosto muito de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que está no capítulo 28, item 30, submissão e resignação. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre na nossa imprudência, na nossa imprevidência ou alguma ação interior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo que pecamos. Fui a causa do meu sofrimento. É triste, mas fiz isso com minha vida. Desejo a você tranquilidade. Obrigada por nos contar sua experiência de vida. Agradecia. Quero mesmo ter tranquilidade e sei que para tê-la tenho de conquistá-la. Posso contar um sonho que tive quando estava encarnada? Com a afirmativa daqueles que a ouviram, narrou. Passei o dia muito aborrecida, porque fora aniversário de uma das minhas sobrinhas. Eles foram comemorar em um restaurante e eu não fui convidada. À noite, orei como de costume, porém o fiz com mais fervor e pensei que queria ter mais paciência com os outros. Dormi
e sonhei que estava num local bonito. Vi uma mulher de roupas claras, mas não vi o seu rosto. E ela me perguntou: "O que quer?" "Paciência", respondi rogando. "Pegue essa sementinha e plante no seu coração." "Como? Não vai me dar a paciência?" Sentia ela me amparando e escutei: "Quer algo pronto?" Como se a paciência fosse algo material. Um saco de paciência? Ninguém recebe virtudes assim. Estas temos de conquistar. Estou lhe dando a semente da paciência. Você precisa plantá-la, cuidar dela com carinho, esperar brotar, não matá-la com fluidos da ira, protegê-la do nervosismo. Aí terá a paciência como uma bela planta que lhe dará sombra e frutos. "Mas assim é difícil", reclamei. Cite uma razão para você ter esse privilégio e já receber a planta crescida e florida. Não tive como responder e acordei. Devia, quando encarnada, ter prestado mais atenção neste sonho. Pena que não o fiz. Obrigada a todos. Pena que Eliette não prestou atenção no seu sonho. Tenho escutado pessoas dizerem que queriam ser mais tranquilas, não se irritar, ser tolerantes, caridosas, e aí citam as virtudes. Querem receber sem esforço, como uma graça e de graça. Porém, virtudes não são doadas, são conquistadas com trabalho, com perseverança, tratadas com carinho como uma sementinha que tem de ser cultivada, cuidada, para brotar dentro de nós. É um treino diário, um pouquinho de cada vez. Quis contar a história de vida de Eliette, embora ela tenha sido exagerada, para nos alertar que vícios nos fazem sofrer. Eliette foi demais intolerante. A maioria de nós não é tanto assim. Uns são um pouco impacientes, outros um pouco coléricos, e assim vai. O fato é que devemos reconhecer nossas deficiências e nos esforçar para não ser mais viciosos e adquirir o oposto, virtudes, mas sem nos esquecer de que quem faz essa troca somos nós. Todos nós temos o livre-arbítrio e fazemos de nossa vida o que queremos. Escolhas erradas, as reações com certeza não serão agradáveis. Outras pessoas lamentaram profundamente o si de terem se encolerizado e feito algo de que muitos se arrependem. Quantas pessoas que intolerantes fizeram inimizades e se arrependeram? É como o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que Eliette citou. Muitas reações de dificuldade, até de sofrimento, são provocadas pelos nossos atos impensados. Infelizmente, algumas pessoas sabem o que lhes pode acontecer se continuarem com suas atitudes equivocadas, mas não param. Exemplo: um fumante sabe que pode ter um câncer, e se ficar doente, não terá sido por causas anteriores, de outras vidas. Será por esta mesma. Foi porque fumou. E assim é com o tóxico, bebida, e pelas outras atitudes imprudentes. Um senhor, ao escutá-la num dos nossos encontros, comentou: "Eu, quando encarnado, fui muito preguiçoso, e por não trabalhar, fiquei muito pobre e sofri na miséria." Houve mais alguns comentários. Sofreram e sabiam bem o porquê. Foi por imprudência e receberam as respostas. O melhor é reconhecer nossas deficiências e fazer um propósito de nos melhorar, tornarmos-nos pessoas melhores e lembrar sempre: ajude-se que o céu ajudará. Haja com as pessoas como gostaria que elas agissem com você. O sonho de Eliette certamente foi com um espírito bondoso, que pelas suas orações foi tentar orientá-la. Orações sinceras não ficam sem respostas. Às vezes não é a resposta que queríamos, mas com certeza é a que precisamos. Você que agora lê, quero que saiba que lhe tenho muita estima. Se eu pudesse, daria a você um saquinho de sementes de paciência, tolerância, amizade, amor, todas as virtudes. Mas, se não posso dar, você pode adquirir. Para isto, ore, rogue e receberá as sementes. Porém, cabe a você
cultivá-las. Que Deus nos ajude a ser pessoas melhores. Muito obrigada por vocês estarem aqui no canal Luz para a Eternidade. O que sempre peço ao nosso Pai Maior é saúde, boas vibrações e conseguir chegar no coração de vocês. Se inscrevam no canal Luz para a Eternidade, ative os sininhos das notificações em todas, deixe aquele like maravilhoso e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Gratidão.